Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui. Hoje nós vamos ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Marcos, lá no capítulo 4, versículos do 1 até o 20. Vamos fazer a leitura. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou. Enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia, Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi o dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra. Mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Uma dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Olhe essa parábola do semeador. Cativa o mundo inteiro e faz com que muitos aprendam com essa simples história que nos ensina grandes perspectivas de como o nosso coração pode estar em relação à palavra de Deus. Poderia passar aqui com você explicando todos os terrenos, mas hoje, além de passar todo esse tempo explicando os terrenos, apesar que Jesus já deixou muito bem explicado para os discípulos e para nós, eu quero chamar a sua atenção pelo lado negativo da história. Não que a história tenha um lado negativo, mas eu quero te mostrar quem é o causador de todos esses solos negativos. Podemos ver que o causador desses solos negativos, ele se encontra à beira do caminho. Nós vemos que Jesus explica que os pássaros que vêm e roubam a semente do terreno dessas pessoas é Satanás. Vá prestando atenção em todos os outros terrenos que aparecem. Então podemos ver aqui que o causador desses outros terrenos que Jesus vem explicando é Satanás. E nós vemos que, no terreno pedregoso, o que ele causa na pessoa é a inconstância e a desistência. Perceba, o terreno pedregoso é aquele que a pessoa recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, não é fundamentado, então ele é inconstante e desiste. Satanás usa essas duas armas para impedir da palavra de Deus frutificar na nossa vida. Inconstância e desistência. Depois passamos para o solo dos espinhos, é onde a pessoa também recebe a palavra, mas as preocupações do mundo, as ilusões das riquezas enganam os sentidos da pessoa e ela então não permite com que a palavra de Deus produza fruto no coração dela. Então vamos recapitular. O causador é Satanás. Ele usa da arma da inconstância, da arma da desistência, da arma da preocupação
e da arma da ilusão dos sentidos. Hoje, esse evangelho quer nos alertar para que nós venhamos tomar cuidado com esses tipos de armas que o diabo utiliza na nossa vida e nos fazem desistir de tudo aquilo que é mais importante, principalmente a palavra de Deus, que é a semente que quer brotar no nosso coração e fazer com que nós produzamos frutos para a glória de Deus. Então, na nossa vida, toda vez que a inconstância começar a aparecer, principalmente na área espiritual, esse é um sinal de que logo nós iremos desistir de seguir esse caminho. Toda vez que a preocupação começa a tomar conta da nossa mente, que nada mais é o que a preocupação? O mau uso da imaginação. Toda vez que usamos a nossa imaginação para coisas que talvez nem vão acontecer, para coisas negativas que não fazem sentido, nós estamos ocupando a nossa mente no agora com coisas futuras e reais. Essa é a preocupação. Portanto, se nos preocupamos e deixamos ser iludidos pela ilusão das riquezas, a ilusão das coisas aparentes que os nossos olhos enxergam, nós também estamos correndo um grande risco. Hoje, nesse mundo que nós vivemos, as redes sociais têm iludido e muito o sentido das pessoas, e quando elas estão ali rolando os seus feeds, elas olham, veem outra pessoa melhor do que elas e já acham que a vida de fulano é perfeita, que a vida dela é imperfeita, e ela começa a entrar numa bola de neve de preocupação e ansiedade, e dessa forma Satanás vai levando essa pessoa para cada vez mais distante daquilo que ela pode produzir para Deus. E então a preocupação acaba tomando o espaço da palavra de Deus frutificar no coração daquela pessoa, e ao invés dela produzir os seus próprios frutos, ela fica constantemente ocupando a sua mente, usando a sua imaginação de forma negativa e não dando espaço para que a palavra de Deus frutifique na sua vida e produza frutos que glorifiquem a Deus e que abençoe todas as outras pessoas. Por isso, esse último solo, que é o solo bom, onde a semente brota, é um solo em que, no coração dele, está enraizado a palavra de Deus, impedindo que o causador, que os pássaros, chegue nesse coração para que, de maneira edificante, a palavra de Deus possa crescer nesse coração. Então nós sabemos que o pássaro dessa história, o causador de todos esses males, ele sempre tentará fazer um ninho na nossa cabeça. É praticamente impossível impedir de um pássaro pousar na sua cabeça, mas é totalmente possível você impedir com que ele faça um ninho na sua cabeça. Então, o causador de todos esses terrenos negativos dessa parábola, nós podemos impedi-lo de ocupar a nossa mente o tempo inteiro com os pensamentos negativos que ele sugestiona para nós. Então saiba, impeça esse pássaro, esse causador desses terrenos ruins, pousar e fazer um ninho na sua cabeça. E permita que quem permaneça nos seus pensamentos seja apenas a voz do semeador, que saiu a semear e está passando hoje na sua vida. Bom saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. Começa agora compartilhando essa semente que é esse vídeo também. Um forte abraço para você e até mais!